Paz do Senhor Jesus Cristo, é uma honra poder falar com vocês, meus amados irmãos. Quero meditar na palavra de Deus com vocês. Só que antes de nós meditar na palavra de Deus, quero pedir para vocês, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, nos ajude a crescer o canal, tá bom? Nos ajude aí a levar a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero meditar com os irmãos aqui um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, vamos meditar aqui no versículo 1, ler um versículo aqui, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio das 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste provas aos que em si mesmo declara apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Tem perseverança e suportastes a provas por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, em teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a qual também eu odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor dar-te-ei que alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Meus amados irmãos, aqui a carta escrita a Éfeso, João na ilha de Patmos, preso devido a pregar a palavra de Deus, devido a levar a mensagem de Cristo. E a Bíblia diz a qual ele teve a revelação da parte de Deus que era necessário escrever as cartas das igrejas da Ásia. E nós observamos aqui que uma das cartas que me chama a atenção, que eu quero meditar um pouquinho com vocês, que me chama a atenção, aqui neste versículo 2, que diz assim, aqui da Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova que em si mesmo declare apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Observamos aqui que a primeira palavra a qual é revelada à igreja de Éfeso é uma palavra de elogio, a qual o Senhor entrega esta igreja. A primeira parte: conheço as tuas obras, ou seja, o Senhor conhecia as obras da igreja de Éfeso. O Senhor conheço as tuas obras e o teu labor, a sua perseverança. O Senhor estava declarando aqui que conhecia as obras, o labor e a perseverança da igreja de Éfeso. Veja bem, que não suportava homens mentirosos, homens que se diziam apóstolos, mas não eram, homens que se diziam pregadores, mas não eram pregadores, homens que se diziam servos de Deus, mas só tinha aparência, mas não eram mentirosos. Aqui o Senhor dá o primeiro elogio à igreja, a qual era uma igreja que não aceitava a doutrina dos nicolaítas, não aceitava a doutrina dos nicolaítas. Era uma igreja a qual se preocupava em pregar a verdade, incentivar a verdade, pregar a verdade. Mas observa aqui, descendo os versículos que você vai observar, versículo 3 diz assim, e tens perseverança, e suportaste prova. Era uma igreja que suportava prova, e por causa do meu nome não deixaste esmorecer. Era uma igreja que por causa do nome não deixava a igreja esmorecer. Ou seja, tem um detalhe:
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, observamos aqui, primeiro veio o elogio da parte de Deus, vem o elogio para a igreja, depois veio a correção. Porém, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então observa aqui na palavra de Deus que a gente precisa, como servos de Deus, ser completo. O que é ser completo? Andar na presença de Deus com retidão e ser completo, ou procurar ser completo. Porque observamos aqui na palavra de Deus que a igreja é uma igreja boa, a igreja que suportava homens maus, que colocava para correr homens maus. Você entendeu? A palavra de Deus aqui diz que era uma igreja que não aceitava apóstolos mentirosos, que não aceitava homens mentirosos em cima do altar. Era uma igreja boa, uma igreja doutrinada. Porém, olha aqui que a palavra vem em seguida: porém tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, abandonou a essência do primeiro amor. Porque quando você tem o primeiro amor nas coisas de Deus, quando você ama as coisas de Deus, quando você tem o primeiro amor, há uma dedicação. Você veste a camisa, você dedica, você faz de tudo para que a obra de Deus cresça. Você ora, você consagra, você busca, você serve a Deus, você tem preocupação de estar presente nos cultos, servindo a Deus, adorando a Deus. Essa é a igreja do primeiro amor. Você está naquela paixão pela presença de Deus, você anseia a presença de Deus, você anseia a glória de Deus na sua vida. É a chama do Espírito Santo que está aceso dentro de você. É o primeiro amor. Por quê? No primeiro amor, se está chovendo, você vai para a igreja. Se está com frio, você vai para a igreja. Se você está cansado, você vai para a igreja. Se o dia não foi bom para você, você quer Deus. Você quer Deus na sua vida. Você está no fervor do primeiro amor. Então, louvado seja Deus para pessoas. Louvado seja Deus. E eu louvo a Deus por pessoas que estão no primeiro amor. Por quê? Porque pessoas que estão no primeiro amor, elas têm vontade de fazer a obra de Deus. Elas têm alegria, elas têm prazer de fazer a obra de Deus. Elas não veem a hora de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque está no primeiro amor. Quem está no primeiro amor é assim. Quem está no primeiro amor, a sua alegria é fazer a obra de Deus, o seu prazer é fazer a obra de Deus, a sua alegria é fazer o ID de Cristo. Então, se você está no primeiro amor, louvado seja Deus por isso. Mas você que perdeu o primeiro amor, você que perdeu a vocação da sua chamada, você que não tem mais vontade de fazer a obra de Deus, você que não tem vontade mais de orar, vontade de buscar, lembra da onde caístes e se arrependa e volta ao primeiro amor. Volta às boas coisas que Deus tem preparado para a sua vida. Você sabe que o Senhor te chamou para uma grande obra. Você sabe que o Senhor te chamou para fazer a vontade dEle, o querer dEle. E muitas vezes você deixou se levar pelas consciências da carne, pelo que o mundo oferece. Mas Deus tem uma palavra para você hoje, tem uma palavra para mim, tem uma palavra para cada um de nós aqui que nos ouve agora. Volta ao primeiro amor. Volta à essência. Volta a ter uma vida de oração, volta a ter uma vida de busca, volta a ter uma vida de comunhão com Deus, porque a partir do momento que você começa a orar, você começa a dedicar, você começa a ter uma vida com Deus, você pode ter certeza que a chama vai voltar a acender, a chama do Espírito Santo, a chama da presença de Deus, a chama de buscar a Deus, a chama de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor te chamou, para fazer a vontade dEle, o querer dEle. A igreja era uma igreja abençoada aqui, mas era uma igreja a qual já tinha perdido a essência. Era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Era uma igreja que não tinha mais prazer algum de fazer aquilo que era certo, no sentido espiritual, de dedicar a sua vida para com Deus, de viver uma vida consagrada e sentir aquela chama, aquela presença do Espírito Santo. Hoje em dia tem muita gente assim, tem muita gente cheia, mas maioria das vezes, tem muito mais gente vazia
de Deus do que gente cheia do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente preocupada com os afazeres desse mundo, mas não está preocupada com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, não está preocupado com aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Uma coisa eu digo para você, você que me ouve: Deus chamou você para fazer a diferença. Então o conselho que eu deixo aqui para você: volta à essência, volta à presença de Deus, começa a buscar, começa a dedicar a sua vida para com Deus, que eu tenho certeza, convicção que o Senhor irá fazer uma obra extraordinária na sua vida. Volta ao primeiro amor enquanto é tempo, volta a buscar a Deus enquanto é tempo. Nós estamos no final dos tempos, nós estamos a ponto da igreja de Cristo ser arrebatada. A qualquer momento a igreja do Senhor vai ser arrebatada, arrancada desta terra. E se eu e você, se nós não tiver a chama do primeiro amor em nosso coração, em nossa vida, a essência do Espírito Santo em nossa vida, como a gente vai chegar no céu? Observamos aqui que era a igreja boa, mas abandonou o primeiro amor, abandonaste o primeiro amor. Então, não abandone o primeiro amor. Esteja firmado na presença de Deus, esteja buscando a Deus, tenha compromisso com o Pai, tenha compromisso com o Espírito Santo, tenha compromisso com Deus, porque grande é a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Volta à essência, volta ao primeiro amor, volta a ter compromisso com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e deixa Deus fazer uma obra grande na sua vida, uma obra extraordinária. Você sabe que o Senhor te chamou, você sabe que o Senhor te escolheu, mas você deixou-se levar. Você faltou um culto, faltou 2, faltou 3, e de repente, quando se viu, já não estava mais na presença. Quando se viu, já não estava mais servindo a Deus. E hoje o Senhor te chama. Volta ao primeiro amor, volta à essência da oração, à essência da busca, à essência de clamar a Deus, de servir a Deus, de fazer a obra de Deus com amor, com alegria no coração. Foi para isso que o Senhor te chamou, para você fazer o querer, a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Medite nesta palavra na sua casa. É uma pequena meditação para o meu e para o seu coração, aqui em Apocalipse capítulo 2, a respeito da igreja de Éfeso. Volte ao primeiro amor, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Mas antes disso, eu quero fazer oração por você. Feche os teus olhos aí na sua casa, aonde você estiver me ouvindo agora, no carro, no trabalho. Feche os teus olhos, eu quero fazer oração por você em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu quero lhe pedir, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita, meu Pai, esta pessoa nesse exato momento, ó Deus, a qual, meu Pai, tem perdido, meu Pai, o primeiro amor. Esta vida, meu Pai, que outra hora era uma chama acesa. Esta vida, meu Pai, que outra hora, meu Pai, servia ao Senhor, dedicava na sua obra, fazia o seu querer, a sua vontade. Mas, meu Deus, agora, meu Pai, se esfriou, meu Pai, espiritualmente, abandonou, meu Deus, o primeiro amor, não tem mais compromisso com o Senhor, não tem mais compromisso com a sua palavra, não tem mais compromisso com o ministério, não tem mais compromisso com nada, meu Pai, a respeito que se fala, meu Pai, da tua obra. Portanto, meu Pai, visita esta pessoa que me ouve agora, trabalha, meu Pai, no seu coração, na sua vida, muda o seu coração, traz, meu Pai, a essência da chama do Espírito Santo, despertando, meu Pai, esta vida. Eu lhe peço, meu Pai, desperta esta vida que me ouve agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quero te pedir, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer, deixe o seu like, deixe o seu gostei, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, nos ajude a crescer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus te livra, uma ótima semana para você, em nome de Jesus Cristo, amém.